na vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Que bom estar com você, que bom estar com a sua família, que privilégio poder entrar na sua casa ou onde quer que você esteja, talvez num momento difícil, num hospital ou em outro local, enfrentando lutas, mas bem por isso nós estamos aqui. Para ajudar você, para abençoar você, para falar do grande poder de Deus, do amor de Deus, que pode fazer toda a diferença na sua vida, para reescrever, se necessário, a sua história de vida. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação não só da alma, mas salvação de toda e qualquer circunstância embaraçosa em que esteja envolvido, né? E eu quero, nessa semana, convidar vocês, depois de ter vivido uma semana realmente extraordinária, que foi a Semana do Calvário, né? Tivemos 9 cultos seguidos à noite com a igreja lotada. Quando não estava cheia, estava lotadíssima, né? Foi maravilhoso receber o pastor Daniel Albertoni, o pastor Geraldo Denardi, a cantata, a Manhã da Ressurreição. Foi uma coisa maravilhosa. Agora, nova semana, novo tempo, outra semana se preparando. E nesse final de semana, no domingo, nós vamos ter a celebração da Ceia do Senhor. 9 da manhã, 7h30 da noite, a ministração da Ceia do Senhor. E de manhã, no que a gente termina o culto da manhã, a Manhã do Espírito Santo, já é seguido da Escola Bíblica Dominical. A melhor escola do mundo, que eu desafio você e sua família a realmente ter uma formação para a eternidade. Né? Esse domingo também, depois do término do culto, nós vamos descer lá ao fundo da igreja, onde nós temos um batistério muito bonito, aquecido, essa coisa toda, para que todos possam, que não são batizados, descer as águas do batismo e os familiares poderem participar junto dessa alegria daqueles que descerão as águas do batismo. Então você está convidado. Como está convidado, a toda semana vir estar conosco. Veja você. Na segunda-feira, a gente já começa às 8 horas da manhã com o culto Portas Abertas, onde pessoas desempregadas, enfrentando lutas, que têm problemas seríssimos a resolver naquela semana, vêm para um culto de 1 hora. Começa às 8, termina às 9 com o pastor Alcione, e os testemunhos têm se multiplicado, têm sido maravilhosos. Terça-feira de noite é um culto de oração dessa cidade. Igreja sempre lotada o ano inteiro. Aí quando começa em maio agora, as 21 semanas de Daniel, aí então fica a gente para fora, volta a gente embora, que não tem onde botar mais carro. E olha que nós temos estacionamento aqui, nós temos 10 mil metros de área, estacionamento fechado, fica carros pela rua e às vezes volta a gente embora porque não tem onde botar carro e não tem como entrar na igreja, para você ver. Então vem orar conosco terça-feira. Quarta de tarde, a tarde da bênção. Tarde de maravilhas também. Quinta de noite, 7 passos para uma vida melhor. Um culto muito especial. Sexta de manhã, às 9 horas da manhã da bênção. E o culto da vitória no sábado, às 8 da noite, que é paralelo ao culto da mocidade e o culto dos adolescentes, tudo misturado junto, né? Mas separado nas capelas e no templo aqui. Escola Bíblica, Instituto Teológico, Universidade da Família, discipulados os mais diversos, classes, não vou nem chamar de classes, né? Salas separadas, todas bem arrumadinhas, azeitadinhas, né? Para todas as faixas etárias dos nossos filhos, das nossas crianças, não é isso? Gente, você só não vem porque não quer. Porque as portas estão abertas, os braços estão abertos, nós estamos aqui. Aliás, eu queria lembrar vocês que uma igreja semelhante, né, que é o meu genro e minha filha, Ana Paula e o Almir, eles são pastores lá em Campo Largo, um templo grande, bonito, bem equipado, um louvor maravilhoso, todas as salas também para crianças e tudo mais, na rua Joaquim Ribas de Andrade, esquina com a Clotário, Portugal. Joaquim Ribas de Andrade, esquina com a Clotário, Portugal, em Campo Largo. Trabalho também maravilhoso que você pode participar, tá? E eu agora quero convidar você, enquanto você não vem nos conhecer de perto, por outro lado, eu quero me permitir entrar na sua casa, onde quer que você esteja, levando a nossa igreja até você, o nosso louvor até você, a nossa mensagem até você, a nossa igreja até você.
Abra sua Bíblia no capítulo 16 de Marcos. Nós temos, assim como temos em Mateus, assim como temos em Lucas, assim como temos em João, um relato daquele domingo espetacular, extraordinário, sobrenatural, quando Maria Madalena, Salomé e Maria, a outra Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. E santa decepção, não tinha corpo para ungir. Então o capítulo começa assim: passado sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse: não se assustem, vocês buscam a Jesus o Nazareno que foi crucificado, mas já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Amém? Se essa mensagem podia ter um nome, seria justamente esse: porque ele vive. Por quê? Porque, vamos usar isso um pouquinho assim como força de expressão, o cristianismo é a religião da ressurreição. Isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, que na igreja primitiva era celebrado todo domingo, todo dia do Senhor, todo primeiro dia da semana, era batizado de festa do amor, mas pode muito bem ser chamado de festa da ressurreição. Celebramos o Cristo que venceu a morte. Entenda, nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas o Cristo que esteve morto e agora está vivo. Há uma palavra dele própria, dada a João na ilha de Pátimos, para onde ele foi desterrado para receber o livro da revelação, que Jesus diz para ele, quando ele vê a Jesus, e a visão era tão extraordinária que ele cai aos seus pés como morto, e então Jesus põe sobre ele a sua mão direita e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último, e o que vive e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E ainda acrescenta: e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo Jesus nosso Senhor arrancou o aguilhão da morte, simplesmente isso. A morte hoje seria um leão banguela, sem garra, né? Que só pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, né? Então Jesus arrancou o aguilhão da morte, e na sua morte matou a morte. Mas matou a morte como? Pelo poder da sua ressurreição. Sua ressurreição não foi uma ilusão, foi na época um acontecimento testemunhado pelas escrituras e por testemunhas oculares, como Pedro, os 12 discípulos, Tiago. Tem um texto na Bíblia que fala de 500 irmãos juntos vendo tudo isso, né? E finalmente por ele próprio, esse apóstolo maravilhoso chamado Paulo de Tarso, né? Muitas também foram e ainda são, né, as tentativas de negar essa verdade sobre a ressurreição de Jesus. Há religiões que até tentam, eu não sei se vocês sabem disso, mas a região islâmica, Maomé, se vocês perceberem, desde amarrar um fiozinho vermelho numa gaiola de curió, isso de alguma maneira é uma imitação do sangue de Jesus. E é o que o capeta faz mesmo, em todos os sentidos ele quer
procurar imitar, misturar as coisas, trazer a enganação, como muita gente no meio evangélico, algumas igrejas de balcão de negócios que nós temos aí, pelo Brasil e pelo mundo, fazem, né? Eu tenho informações de alguma coisa aí que vocês vão ver ainda, lá, aí pela frente, em breves dias, afinal de contas, né? Mas é esse tipo de coisa assim que costumam fazer. E Maomé não foi diferente. Quando ele morreu, a história conta que os seus seguidores colocaram o corpo dele numa tenda no deserto, na esperança de que no terceiro dia ele ressuscitasse como Jesus. O problema é que botaram os guardas na frente da porta, né? E o povo em suspense. Passou um dia, nada. Passou um dia, segundo dia, nada. Passou 3 dias, já começou a acontecer alguma coisa. Mau cheiro. Passou 4, 5, 6, aconteceu mais coisas. Ficou insuportável e tiveram que enterrar o corpo. Por quê? Ressuscitar? Só aquele que é Senhor e Deus, com o propósito de salvar a nossa alma, a alma da humanidade, afinal de contas, não é isso? Então, infelizmente, alguns numa tentativa ensandecida, eu diria, né, de negar esse fato maravilhoso não é só para o cristianismo, é um fato maravilhoso, auspicioso para toda a humanidade em todos os séculos, esperado por milênios antes o cumprimento dessa promessa, né? Tentam dizer que que Jesus não chegou a morrer. Chegam a dizer que ao ser colocado na sepultura fria da pedra ali, ele se recuperou das feridas, como se isso fosse possível, não é isso? Outros, assim, embrutecidos pela incredulidade, corações endurecidos pela incredulidade, dizem que as mulheres erraram o túmulo naquela manhã, né? E a visão que elas tiveram é porque deviam ter cheirado a meia, qualquer coisa parecida assim, né? E não passou de uma miragem sem qualquer significado ou verdade histórica. O próprio Evangelho de Mateus, inclusive, relata uma versão que circulou naqueles próprios dias, de que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus, e os guardas que cuidavam a sepultura selada de Jesus teriam sido subornados, recebido dinheiro, como de fato receberam dinheiro para mentir a respeito de um fato inexplicável para eles, mas aceitável para nós pela fé, a fé sobrenatural que faz vir à realidade as coisas que não existem. Então eles foram pagos para dizer que de madrugada os seguidores de Jesus vieram e roubaram o seu corpo. Os críticos, de um modo geral, do cristianismo, né, têm tentado de todas as formas atacar essa doutrina, mas a transformação espiritual produzida na vida daqueles homens que antes eram tímidos, ao ponto de um deles, Pedro, negar Jesus 3 vezes, a transformação acontecida na vida de Pedro e dos demais diáconos, homens que antes estavam meio procurando se esconder, fugir e tudo mais, e agora iam à luz do sol para pregar o evangelho, entravam nos templos, pregavam com ousadia, com autoridade. Essa transformação, né, refuta, reprova essa vã pretensão dos inimigos da fé, porque alguma coisa sobrenatural aconteceu para que uma porção de gente escondida viesse para a luz. Alguns, como Pedro, que negavam, agora no final da vida dizia: vão me matar? Vão me crucificar? Vão, mas eu só peço uma coisa: quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como o meu Senhor morreu. Alguma coisa muito transcendental aconteceu para homens, mulheres, pessoas terem suas atitudes mudadas dessa maneira, né? E as provas
da ressurreição de Jesus são muito fortes, são irrefutáveis, são genuínas, são verdadeiras, são bíblicas e são históricas. São históricas e tem uma importância assim realmente extraordinária, sobrenatural. A ressurreição de Jesus é aquilo que a gente chama de o pé direito, né? A pedra angular da doutrina da ressurreição dos mortos. Mas a verdade é o seguinte, como disse Paulo: se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Mas se Ele ressuscitou, é as primícias do que dorme, como está escrito. E Paulo, o apóstolo, ele evidencia que se Cristo não ressuscitou, o cristianismo não passa de uma peça de museu, não passa de uma peça de ficção, uma enganação, afinal de contas. E ele inclusive argumenta: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Estamos dando, desculpa a expressão, dando bom dia a cavalo, né? Se Jesus não ressuscitou, é vã também a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, os apóstolos são falsas testemunhas de Deus. Se Jesus não ressuscitou, os cristãos ainda estão debaixo do poder carrasco do pecado, da lei, a lei de Moisés. Ainda estamos no tempo de trazer cordeiro e degolar aqui e jogar o seu sangue sobre aquela arca. Mas aquela arca é meramente um simbolismo, um enfeite, porque a vida está em mim, está em você, vive em nós. O altar hoje é o seu coração, é o meu coração. Amém? Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo, babau, já eram. Se Jesus não ressuscitou, nós, os cristãos, então somos os mais infelizes de todos os homens, porque estamos vivendo na mentira, estamos vivendo no engano, não temos esperança nenhuma futura e nem presente, na verdade. Mas Deus seja louvado, de fato Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. O amor de Deus não tem medida. Não à toa, o nosso lema é o que está escrito em 13:8 de Hebreus, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Isso é fé, isso é doutrina. E a ressurreição tem uma ordem. Jesus abriu, vamos assim dizer, como é que eu vou dizer isso? Jesus abriu a parada, o cortejo da ressurreição, né? Sua ressurreição é o aval e a garantia da nossa ressurreição. Então, porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele saiu do túmulo, nós também triunfaremos sobre a morte. Eu só não digo nós também sairemos do túmulo, porque arrisca Jesus vir daqui uns dias e nós estamos vivos, então só sairão do túmulo aqueles que já saíram. Porque nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos, como Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Amém, gente? Amém. Mas a verdade, gente, a verdade verdadeira é que, porque Ele vive, nós também viveremos eternamente. Jesus vai voltar. Eu prefiro dizer, Jesus está voltando e vai derrotar absolutamente, em definitivo, este último inimigo que é a morte. Isso quando todos que estarão no túmulo ouvirão a sua voz, e como está escrito, uns vão se levantar para a ressurreição da vida, outros, lamentavelmente, para a ressurreição do juízo. E quando Jesus regressar com grande poder e glória, como maravilhosamente as Escrituras nos narram, ao som da trombeta de Deus, todos os mortos vão se levantar da sepultura. A verdade é que até mesmo aqueles que foram cremados,
aqueles que morreram assim pulverizados, como ontem ainda eu vi uma reportagem sobre milhões de judeus que foram para os fornos de crematórios, né, criados pelo nazismo, para simplesmente fazer com que desaparecessem, né, se em Cristo ou não. Uma coisa é certa: um dia ressuscitarão, todos vão se levantar, sem dúvida nenhuma, né? Isso realmente é uma coisa que só olhando para as Escrituras nós vamos entender, nós vamos poder aceitar por fé, que aqueles que foram engolidos pelo mar, por exemplo, e seus corpos nunca mais foram achados, ou foram tragados por correntes de rios, tipo o Amazonas, por exemplo, né? O Negro, os Solimões, são coisas gigantescas, né? Vão comparecer perante aquele que está assentado no trono. Todos, reis e burguesia, vassalos, não é isso? Grandes e pequenos, religiosos, ateus e atoas, né? Doutores, analfabetos, preto, branco, rico, pobre, todos indistintamente se levantarão do pó e vão comparecer perante Jesus, o juiz de vivos e de mortos. Todos. Então vamos tentar encerrar isto aqui. Difícil, mas vou falar da natureza da ressurreição, porque Jesus se levantou da morte com um corpo glorioso. Os que são de Cristo, de igual modo, vão receber um corpo incorruptível, como Paulo escreve, né? E aí quando ele fala em incorruptibilidade, essas coisas todas, fica até difícil de ler, não é? Mas você pode entender, né? Corpo glorioso, um corpo poderoso, um corpo espiritual, um corpo celestial. Teremos um corpo semelhante ao corpo de glória de Jesus. É o que está escrito lá em Filipenses, né? Nada inventado, afinal de contas. Nosso corpo glorificado, a Bíblia diz que vai brilhar como o sol no firmamento, como as estrelas eternamente, conforme foi revelado a Daniel, nosso herói da fé. Não haverá mais o que a gente chama de corruptibilidade, o desgaste, enfim, tudo aquilo que infelizmente nós temos que passar na vida ou na morte com relação ao nosso corpo, não é? Não vai ter mais desonra, não vai ter mais fraqueza, não vai ter mais dor. Não vou ter que pagar plano de saúde, não vou ter que pagar INSS, não vai precisar nada disso, não haverá mais cansaço, não vai ter mais dor na coluna, não vai ter fadiga, Dina, não vai ter mais pedra no rim, não vai ter doença, gente, não tem defeito físico, nem mesmo a morte. Mas vamos receber um corpo perfeito e um corpo imortal, e com esse corpo glorificado é que entraremos na glória, gente. Reinaremos com Cristo e estaremos com Ele para sempre. Para quê? Para reinar, para desfrutar das venturas indescritíveis da bem-aventurança eterna, que a gente só tem algumas pistas através das Escrituras, né? E tem um tempo, que é o chamado tempo da ressurreição, que acontecerá no último dia, na consumação dos séculos, na segunda vinda de Jesus. Então, todos os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o castigo e horror eternos. E naquele dia, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão do túmulo. Então, gente, temos que entender que a vinda de Jesus, que está tão próxima, está tão debaixo do nosso nariz, sem dúvida ela será física, ela será visível, ela será audível, nós vamos ouvir, ela será pessoal, ela será, como ele disse, como ladrão de noite, repentina. Mas por outro lado, ela será poderosa, ela será gloriosa. Esses filmes que nós vemos na televisão, que o Spielberg e tantos outros fazem aí, com efeitos que deixam a gente, né, pasmos muitas vezes, com terceira dimensão, isso aí é fichinha perto do dia que está para chegar e que nós vamos viver. Os que estiverem dormindo vão ressuscitar primeiro,
Depois os salvos que estiverem vivos serão transformados a encontrar o Senhor nos ares, e como está escrito lá em Tessalonicenses, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E naquele dia glorioso, gente, os remidos do Senhor. Você acha que você canta alguma coisa? Pessoal que faz louvor e toca, acha que cantam alguma coisa? Você não tem nem noção do que vocês ainda vão cantar. Vocês não têm nem noção do canto espetacularmente maravilhoso, verdadeiro, profundo, espiritual, que vai sair do fundo da sua alma, você ainda vai entoar, naquele glorioso dia, os remidos do Senhor. Tem remido do Senhor aqui nessa manhã? Então se prepare. Quando você canta na igreja, quando você louva e adora a Deus, você só está ensaiando no coral. Você só está ensaiando num grande coral. Então larga a mão de ser relaxado, vê se canta melhor. Vê se canta com mais vontade. Vê se procura entrar no tom. Não é difícil, eu que não canto nada. Eu sempre digo, né? Eu sempre faço aqui a terceira voz. Né? Existe a terceira voz? Não existe, né? Existe? Então tem que arrumar uma que não exista, porque é a que eu canto. Né? Nós vamos cantar como Paulo cantou. Tragada foi a... Tinha que musicar esse negócio, né? Tragada foi a morte pela vitória. Lembra do escorpião, do começo da mensagem? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cantar de coração, como nós podemos cantar nessa manhã, se firmados em Cristo nós estamos. E é por causa dessas coisas todas que nós estamos aqui nesta manhã. Nós estamos aqui para celebrar, gente. Nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para louvar, nós estamos aqui para agradecer, nós estamos aqui para engrandecer, nós estamos aqui para honrar. Nós estamos aqui para colocar nossa vida no altar de Deus. Nós estamos aqui para sermos servidos por aquele que veio para servir.